Olá pessoal, então vamos dar continuidade no primeiro seminário, que é do planejamento familiar, e dentro desse seminário nós temos um tópico que corresponde à castração química e às práticas de eugenia. A castração química, ela consiste na utilização de hormônios no corpo de um indivíduo para que ele tenha o seu libido, o seu desejo sexual diminuído. Ela é muito utilizada contra pessoas que praticam algum crime dentro da seara sexual, como os pedófilos, ou até a questão da Lei da Maria da Penha. Tem algumas pessoas que dizem que daria para ser aplicado contra os homens que vêm praticando violações sexuais contra as mulheres. Mas o grande problema dessa prática é que você está lidando com a figura de um ser humano dotado de personalidade e de dignidade, e você está lidando com a vítima que sofreu esse abuso sexual. Mas você acha que é necessário uma castração química para punir ou para impedir que novos crimes na esfera sexual sejam cometidos? Então essa é a grande indagação aí dessa técnica que, ao meu ver, não respeita a dignidade da pessoa humana. E ela, por não respeitar a dignidade da pessoa humana, deve ser considerada como inconstitucional, porque a utilização da castração química, ela é incompatível com o texto normativo da Constituição. Isso porque, ao ser usada como medida de punição para quem comete algum crime contra a criança ou adolescente ou a mulher, essa prática ela fere não só os princípios fundamentais, mas também diversos dispositivos constitucionais, que daí seria da própria autonomia da pessoa, da dignidade da pessoa humana, da integridade física, da própria vida. Então você percebe que uma prática ela vem ocasionando vários problemas e ferindo vários princípios constitucionais. Ou seja, a posição aqui e a minha defesa nesse seminário é mostrar que existe essa realidade, no entanto, ela não deve ser permitida, porque nós estamos num mestrado de direitos da personalidade e sabemos que a vida, a saúde, a integridade física, a imagem, a segurança, a liberdade, a autonomia, todos esses direitos correspondem aos direitos da personalidade e são princípios constitucionais do nosso ordenamento jurídico brasileiro e que, por meio de uma única atitude, você tem a chance de ferir grande parte desses princípios. Então, a minha contribuição aqui para esse seminário é dizer contra a castração química. E, no entanto, no decorrer dos anos aí, desde 2002 a 2013, nós tivemos alguns projetos de lei. Inclusive, o Bolsonaro, na época, quando ele era deputado, ele propôs um projeto de lei aí, sendo favorável à castração química para os indivíduos que viessem a cometer algum crime sexual. E eu disponibilizei no slide um pouquinho do projeto de lei desde 2002 até 2013. São 5 projetos de lei que vale a pena vocês conferirem para vocês perceberem como que o nosso legislativo ele vem tratando do tema na questão de ser favorável, e que daí entra nós como operadores de direitos de demonstrar a inconstitucionalidade dessa prática. E agora a gente vai entrar dentro das práticas eugênicas, que a gente poderia falar sobre a eugenia positiva e a eugenia negativa. Bom, a eugenia proposta por Galton, e tem lá os seus requisitos com Darwin, ela serve para a formulação de diretrizes propostas ao estudo e manipulação de traços hereditários humanos, no intuito de melhorá-los, trazendo características específicas para cada ser humano. E inicialmente, quando ela foi desenvolvida, era para que o Estado tivesse uma população que fosse privilegiada, que os deficientes, que as pessoas com alguma anomalia, doenças, elas fossem eliminadas da sociedade, para que a sociedade fosse, em tese, saudável. Então, a eugenia ela servia para isso, para você selecionar e manipular traços hereditários.
No entanto, os anos foram se passando, tivemos a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, que é um claro exemplo de eugenia que aconteceu lá com Hitler, onde ele selecionou a raça ariana como a superior e veio fazendo vários experimentos com os seres humanos. O intuito de Hitler era eliminar os judeus, eliminar os deficientes, eliminar os negros. Então, essa conduta que é bem clara e que todos conhecem da Segunda Guerra é um claro exemplo de eugenia. E agora, nos tempos modernos, nós utilizamos da eugenia também, inclusive nas práticas de reprodução humana assistida. E ela pode ser vista quando você seleciona alguma característica por meio do diagnóstico pré-implantacional para que se evite que uma criança nasça com alguma doença. Por exemplo, um casal que possui o gene do câncer no seu DNA, eles fazem esse diagnóstico genético pré-implantacional para que eles possam escolher um embrião que não seja hereditário, que não venha herdar esse gene do câncer. Então aí nós podemos falar da eugenia positiva. Já a eugenia negativa é quando você se utiliza do diagnóstico pré-implantacional, mas para escolher características que podem trazer algum traço de deficiência ou anomalias para a criança. Um claro exemplo é de um casal de lésbicas surdas nos Estados Unidos, que elas queriam ter um filho e elas escolheram um gene o material genético de um portador da mesma deficiência que elas, que era a surdez, para que esse filho também nascesse com a mesma deficiência delas. E isso é ilegal, porque apesar de não termos uma lei que regulamente as técnicas de reprodução humana assistida, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 2168 de 2017, e nós também temos a Lei de Biossegurança. E esses dispositivos, mesmo que administrativos, eles trazem algumas condutas que não devem ser praticadas, e entre elas está a eugenia negativa, que seria até para escolher a cor dos olhos, do cabelo, da pele, o sexo da criança. Então, essas escolhas que não seja para evitar uma doença, ela já entra dentro da esfera da eugenia negativa, que é repudiada pelo nosso ordenamento.